Questão: o coletivo de quadros ou pinturas é denominado pinacoteca. Comentário: certo. O termo pinacoteca é utilizado para designar um conjunto de quadros ou pinturas. Questão: o coletivo de roupas é chamado de enxoval ou trouxa. Comentário: certo. O coletivo de roupas é corretamente denominado enxoval ou trouxa. Questão: o coletivo de cachorros é chamado de bando. Comentário: errado. O coletivo de cachorros é denominado matilha, não bando. Questão: o coletivo de camelôs pode ser chamado de rebanho. Comentário: errado. O coletivo de camelôs é denominado cáfila, não rebanho. Questão: o coletivo de caranguejos é conhecido como bando. Comentário: errado. O coletivo de caranguejos é chamado de cambada, não bando. Questão: o coletivo de aviões é denominado frota. Comentário: errado. O coletivo de aviões é chamado de esquadrilha, não frota. Questão: o coletivo de fogos de artifício é chamado de coleção. Comentário: errado. O coletivo de fogos de artifício é denominado girândola, não coleção. Questão: o coletivo de castanheiros é chamado de arboreto. Comentário: errado. O coletivo de castanheiros é denominado solto ou castiçal, não arboreto. Questão: o coletivo de cebolas ou alhos é chamado de cacho. Comentário: errado. O coletivo de cebolas ou alhos é corretamente denominado réstia, não cacho. Questão: o coletivo de jornais e revistas arquivados é conhecido como biblioteca. Comentário: errado. O coletivo de jornais e revistas arquivados é chamado de hemeroteca, não biblioteca. Questão: o coletivo de pratos é chamado de conjunto. Comentário: errado. O coletivo de pratos é denominado baixela, não conjunto. Questão: o coletivo de roupas é denominado conjunto de vestuário. Comentário: errado. O coletivo de roupas é chamado de enxoval ou trouxa, não conjunto de vestuário. Questão: o coletivo de aviadores é chamado de tripulação. Comentário: certo. O coletivo de aviadores é denominado tripulação, que se refere ao grupo de pessoas responsáveis pelo voo de uma aeronave. Questão: o coletivo de cardeais reunidos para eleger o Papa é chamado de conclave. Comentário: certo. O termo conclave é utilizado para o coletivo de cardeais que se reúne para eleger o novo Papa. Questão: o coletivo de objetos de mesa pode ser chamado de utensileiro. Comentário: errado. O coletivo de objetos de mesa é denominado baixela, não utensileiro. Questão: o coletivo de cartas arquivadas é chamado de hemeroteca. Comentário: errado. O coletivo de cartas é denominado escrínio, enquanto hemeroteca é o termo utilizado para jornais e revistas arquivados. Questão: o coletivo de castanheiros é chamado de horto. Comentário: errado. O coletivo de castanheiros é denominado solto ou castiçal, não horto. Questão: o coletivo de 2 dias é chamado de bido. Comentário: certo. O termo bido é utilizado para designar um coletivo de 2 dias. Questão: o coletivo de 3 dias é denominado trido. Comentário: certo. O coletivo de 3 dias é corretamente chamado de trido. Questão: o coletivo de 4 dias é denominado quatrido. Comentário: certo. O coletivo de 4 dias é conhecido como quatrido. Questão: o coletivo de 7 dias é chamado de semana. Comentário: certo. O termo semana é utilizado para designar um coletivo de 7 dias. Questão: o coletivo de 9 dias é denominado novena. Comentário: certo. O coletivo de 9 dias é corretamente chamado de novena. Questão: o coletivo de 10 dias é chamado de decêndio. Comentário: certo. O termo decêndio é utilizado para um coletivo de 10 dias. Questão:
o coletivo de 13 dias é denominado trezena. Comentário: certo. O coletivo de 13 dias é chamado de trezena. Questão: o coletivo de 40 dias é conhecido como quarentena. Comentário: certo. O termo quarentena é utilizado para designar um coletivo de 40 dias. Questão: o coletivo de 5 meses é chamado de quinquimestre. Comentário: certo. O coletivo de 5 meses é denominado quinquimestre. Questão: o coletivo de 6 meses é denominado semestre. Comentário: certo. O termo semestre é utilizado para designar um coletivo de 6 meses. Questão: o coletivo de 11 meses é denominado andecamestre. Comentário: certo. O coletivo de 11 meses é corretamente chamado de andecamestre. Questão: o coletivo de 5 anos é conhecido como lustro ou quinquênio. Comentário: certo. Os termos lustro e quinquênio são usados para designar um coletivo de 5 anos. Questão: o coletivo de 6 anos é denominado sexênio. Comentário: certo. O coletivo de 6 anos é conhecido como sexênio. Questão: o coletivo de 7 anos é chamado de septênio. Comentário: certo. O termo septênio é utilizado para designar um coletivo de 7 anos. Questão: o coletivo de 20 anos é chamado de vintênio. Comentário: certo. O coletivo de 20 anos é denominado vintênio. Questão: o coletivo de 100 anos é denominado centúria. Comentário: certo. O coletivo de 100 anos é corretamente denominado centúria. Questão: o coletivo de 150 anos é chamado de sesquicentenário. Comentário: certo. O coletivo de 150 anos é denominado sesquicentenário. Questão: o coletivo de bêbados e maltrapilhos é chamado de farândola. Comentário: certo. O coletivo de bêbados e maltrapilhos é chamado de farândola. Questão: o coletivo de quadros ou pinturas é denominado museu. Comentário: errado. O coletivo de quadros ou pinturas é chamado de pinacoteca, não museu. Questão: o coletivo de camelos é chamado de rebanho. Comentário: errado. O coletivo de camelos é denominado cáfila, não rebanho. Questão: o coletivo de burros é chamado de bando. Comentário: errado. O coletivo de burros é denominado burricada, não bando. Questão: o coletivo de pães é chamado de fornada. Comentário: certo. O coletivo de pães é corretamente chamado de fornada. Questão: o coletivo de poesias líricas é denominado cancioneiro. Comentário: certo. O termo cancioneiro é utilizado para designar um coletivo de poesias líricas. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!